Jornal Jangadeiro. Debate. Nós tivemos uma informação lá da Flórida. O governador da Flórida, Ron DeSantis, ele sancionou um projeto de lei que proíbe o acesso de crianças com menos de 14 anos às plataformas digitais. A medida exige que as plataformas de redes sociais encerrem as contas daqueles com menos de 14 anos e de adolescentes com menos de 16 que não têm autorização dos pais. Ele justifica que a lei vai conter efeitos prejudiciais das redes sociais sobre as crianças, já que o uso pode comprometer a saúde mental. Essa medida traz de volta o debate sobre o uso consciente das tecnologias, seja por crianças e adolescentes, mas também por adultos. Ao mesmo tempo que é uma aliada, também pode ser uma vilã. É a velha história do que os orientais dizem. Nós temos o Yang e Yun, nós somos luz e nós somos sombra. Tudo que a gente convive tem uma dualidade e é necessário que conscientização. Para discutir esse assunto, nós convidamos o especialista em tecnologia Arthur Igreja. Bom dia, Arthur. Olá, bom dia. Bom dia, seja bem-vindo, muito obrigado. Wagner Bandeira Andriola, que é doutor em Filosofia e Ciências em Educação, professor da UFC. Wagner, bom dia. Bom dia, Nonato. Bom dia a todos os ouvintes. A gente quer agradecer a presença de vocês nesse debate. Lembrando que você que acompanha a gente na Jangadeiro, Band News FM, ou pelo YouTube, Facebook, Instagram do Jornal Jangadeiro, pode fazer perguntas também, pode associar-se e interagir conosco. O telefone é o 981-5438-14. Se for por áudio, mande um áudiozinho de 30 segundos. Eu vou começar já colocando para vocês, nós sempre tivemos informações que o uso excessivo da internet e das redes sociais costuma gerar na criança e no jovem um certo isolamento social, porque o filho, muitas vezes, acha a vida virtual muito mais interessante do que a vida real. E não só eles, mas nós passamos a dar uma atenção muito maior, muito mais acentuada à vida virtual do que a real. Isso é correto, na opinião de vocês? Começando aí pelo nosso Arthur Igreja. Fala, Arthur. Caiu a linha. Então vamos lá. Wagner, a linha... Diga, Nonato. Pois é. Qual é a opinião sua sobre esse assunto? Acho corretíssima. Eu acho que nós temos que ter aí algumas ações de organizações, de familiares, dos gestores que cuidam do controle de acesso a essas plataformas. Porque, Nonato, uma coisa que é um princípio que vale para todo e qualquer aspecto da vida de um ser humano: equilíbrio, parcimônia, bom senso. O uso desmesurado das tecnologias tem causado impactos negativos sobre o desenvolvimento de crianças. Estudos na área da psicologia do desenvolvimento, da psicologia da infância, da psicologia cognitiva, demonstram esses impactos negativos. E um dos impactos que está aqui em pauta é a tentativa dessas crianças que têm esse uso desmesurado das redes sociais de uma espécie de distanciamento social. Eles têm dificuldade no relacionamento social, eles voltam-se durante um tempo exagerado para interações nesse ambiente virtual. É um ambiente, muitas vezes, dotado de regras muito tênues, muito frágeis, facilitando casos de bullying, casos de violência contra os usuários. Então, é uma temática que tem que ter muito cuidado. Eu acho acertada a ponderação do governador do estado norte-americano, que
citou há pouco, e é um tema para a gente aqui conversar. O Arthur voltou. Arthur, você convive com o ambiente virtual desde que idade? Só para a gente ter uma ideia. Nós continuamos. Tem problemas de conexão com o Arthur, que é um especialista em tecnologia, por isso que eu ia perguntar para ele se já foi a partir da interatividade dele com a internet, que ele se dedicou exatamente a essa atividade. Wagner, você tem filhos que também utilizam a internet? No caso, eu perguntaria a você, como é que você acompanha a influência da internet na vida da sua família? Claro, tenho filhos que usam a internet e, como todo e qualquer pai, como todo e qualquer cidadão responsável e com um mínimo de conhecimento sobre o manejo dessas tecnologias, o manejo exagerado, a vida em sociedade, a vida nesse ambiente virtual, eu tenho medos. Eu tenho muitos senões. Creio que é um ambiente que é importante para essa geração que vive nesse uso das tecnologias da informação e da comunicação. Esse ambiente virtual, as redes sociais, são aspectos que fazem parte da vida. Interessante. Eu tenho uma pesquisa aqui mostrando o crescimento na frequência de acesso entre crianças e adolescentes que usam a internet. O levantamento aponta 80% da população brasileira entre 9 e 17 anos de idade utiliza a rede. Além disso, houve uma elevação no percentual de jovens usuários que se conectam mais de uma vez por dia. Eu acho que é muito mais do que isso, mais de uma vez. Vivem pregados e quando saem também do ambiente familiar, se possível, se não no ambiente escolar, por exemplo, porque há sempre limites, regras, mas os jovens voltam também a se conectarem atualmente. Eu tenho a impressão que o Arthur está voltando aí a conexão conosco. Tá nos acompanhando, Arthur? Bom dia. Ele tem a imagem, mas a imagem está congelada e a internet é ótima, mas às vezes tem esse tipo de problema. Não, na verdade, ele vai tentar trocar a ligação, a conexão conosco, que a gente vai ter já o Arthur. Ele está falando aqui, mas não tem o som. Vamos fazer um intervalinho enquanto ele faz essa mudança. Eu peço atenção aí do nosso outro participante, que é o Wagner Bandeira, professor, que ele aguarde só um instante que voltamos a discutir esse assunto. E você, ouvinte, 981543814.
com a interatividade nossa com o ouvinte. Todos estão falando, o problema é exatamente nesse momento das chuvas. Mas eu já tenho de volta o nosso convidado, que é o Arthur Igreja e o Wagner Bandeira Andriola, que já estava conosco. Arthur Igreja, agora dá para ir, né? Parece que não. Vou voltar com você, Wagner. Tá legal. Hoje vai ser uma boa entrevista com você, pelo visto. Os youtubers, os influenciadores, que de repente pessoas que têm como profissão gerar conteúdos em vídeo com frequência para alimentar os seus canais de rede, eles têm ganho uma notoriedade e é incrível como a fama é incrível. Os conteúdos muitas vezes têm a profundidade de um pires. Gostei dessa metáfora. É exatamente isso. Desculpa, mas eu às vezes, meu Deus, como é que esse cara tem 1 milhão de seguidores? Esse cara não diz nada, esse cara não mostra nada. Mas isso mesmo. O que leva você a avaliar que os assinantes, os seguidores dessas pessoas veem nisso? O quê? Pois é, Nonato. Nós temos esse efeito secundário da democratização que as novas tecnologias permitem às sociedades no século XXI. Todos nós podemos ter acesso a um celular, entre aspas, né, barato, facilmente adquirível por parte dos cidadãos, dado o preço que é barato. E com esses celulares, acesso às redes sociais. É interessante que quando o assunto é público, caiu também? Perdemos até mesmo contato. Voltou, que bom. Eu dizia que a democratização de acesso a essas redes sociais nos tem preocupado porque surgem essas lideranças, esses personagens que influenciam milhões, eu repito, milhões de usuários, milhões de pessoas, com a profundidade de um pires que nem sequer convexo é. É um pires cuja área é reta, não tem profundidade alguma, arrastando milhões de usuários. É algo lastimável, Nonato. É algo que a gente se preocupa como pai, como pesquisador, como estudioso, como educador, ver como a palavra de alguém, a palavra de uma autoridade, entre aspas, se converte em lei, se converte em uma normativa e milhões de seguidores vão naquele caminho, não é? Há pouco tempo nós vimos aqui no Brasil a celeuma em torno da terra plana, dita por um líder político e seguida por milhões de pessoas. É incrível como o poder dessas lideranças permitem que milhões de usuários não tenham a capacidade de discernir o que é certo, o que é verdadeiro, do que é incorreto, do que é falso. É uma ignorância que permeia esse mundo virtual muito grande. Professor, você considera que o ensino esteja muito aquém do que exige um padrão para esse mundo tecnológico? O ensino nessas bases tecnológicas tem nos preocupado, Nonato. Veja o seguinte, a nossa espécie tem aproximadamente 3,5 milhões de anos de desenvolvimento. E o órgão central de processamento nosso, a nossa cognição, nosso aparato cognitivo, intelectual, a nossa mente, foi desenvolvido em um mundo analógico, Nonato. 3,5 milhões de anos de desenvolvimento do nosso cérebro, e ele foi desenvolvido em uma realidade analógica. A realidade virtual, a realidade tecnológica, tem, quando muito, 30 ou 40 anos. E durante 30 ou 40 anos, uma geração foi formada nesse ambiente. Nós temos dados científicos que demonstram que essa geração formada
nesse ambiente tecnológico e virtual, pela primeira vez na idade moderna, é uma geração com um desenvolvimento intelectual aquém da geração que a antecedeu. Isto é, os nossos filhos têm um desenvolvimento intelectual menor do que nós, pais. Isso é preocupante e isso tem a ver com o uso exagerado e desmesurado das tecnologias da informação. Vou aproveitar que o Arthur Igreja agora está ligado conosco pelo telefone. Olha só, um especialista em tecnologia que volta ao período do sistema telefônico, porque deu zebra aí na conexão. Ô, Arthur, eu estava querendo ouvir de você nessa discussão sobre o uso da internet a partir de uma idade das crianças. Você convive com o ambiente virtual desde que idade? Olha, considerando que a internet chegou no Brasil em 96, desde o começo dessa história. Então, eu já usava computador um pouco antes. Então, diria que aos 8, 9 anos de idade já tinha alguma intimidade, algum interesse por computadores, por aquilo que estava disponível à época, né? Então, eu sei que é um período que para muitos que estão nos ouvindo é um período muito estranho, né? Sem smartphone, sem tablet, sem internet, mas enfim, essa realidade existiu, ou seja, eu peguei toda a transição da chegada dessa conectividade na nossa vida. Esse período que você pegou a transição influenciou a que você realmente tomasse posicionamento por uma profissão, por uma atividade nessa área, é isso? Eu acho que tem uma conexão, mas tem muito a ver também com o perfil da pessoa, né? Eu sempre fui entusiasta da tecnologia, sempre achei muito interessante tudo aquilo que estava ligado à idade, a tentar entender como isso funcionava. Então, eu acho que é essa intersecção, claro, da oportunidade, do acesso que eu tive, dessa predisposição, dessa característica pessoal e, é claro, do período que eu vivi. Não adiantaria ter interesse por tudo isso se eu tivesse nascido 100 ou 200 anos atrás. Né? E qual é a sua avaliação do uso da tecnologia por essa faixa etária de menos de 16 anos? Qual é a sua opinião em relação a esse decreto lá dos Estados Unidos? O governador da Flórida proibiu acesso de crianças com menos de 14 anos às plataformas digitais. Olha, eu acho que tem 3 pontos importantes. O primeiro deles é o seguinte: finalmente as pessoas estão se tocando, elas estão ganhando consciência em relação a isso. Então acho que eu tenho falado isso há algum tempo. Nós vivemos um período de extrema inocência. Essas ferramentas, elas não são neutras, elas não têm o uso desenfreado delas deixa danos, né? Então pode ser uma coisa positiva, o acesso à informação, à educação, enfim, coisas maravilhosas, mas também danos, né? Nós estamos vendo aí o crescimento de uma série de traumas, nunca tivemos tantos diagnósticos de depressão, ansiedade, transtornos diversos. Então isso não é coincidência, né? Então acho que por muito tempo as big techs, as empresas de tecnologia, elas usaram o discurso da neutralidade, que elas simplesmente eram o meio, mas não é verdade. Elas acabam determinando que tipo de conteúdo chega em cada pessoa. Então acho que esse é o ponto número 1. Então o segundo ponto que me chama a atenção é que, em tese, dados os termos de uso, uma criança não deveria ser capaz de criar um perfil. Então, quer dizer, se a lei chega para estabelecer limites, é porque, basicamente, nós estamos reconhecendo, ou pelo menos em algumas regiões do mundo, está sendo reconhecido que isso era uma hipocrisia, né? Ou seja, a pessoa simplesmente clica lá em eu aceito e ela consegue fazer qualquer coisa. Então, muitas pessoas falaram nos últimos dias, puxa, mas dados os termos de uso, uma criança não deveria conseguir criar um perfil. Pois é, mas os termos de uso são extremamente frágeis. O que a pessoa precisa clicar, o consentimento, é muito frágil. Qualquer criança consegue fazer isso. Ainda mais as crianças que têm tanta intimidade com a tecnologia. Então, acho que esse é o ponto número 2. É o Estado tendo que intervir. E aí isso me leva ao ponto 3, que é curioso que isso acontece na Flórida, feito por um governo republicano, que é mais dado às ditas liberdades individuais. Então, é curioso ver essa quase contradição
que é um governo republicano, que sempre está muito ligado a essa questão de que o indivíduo deve ter liberdade plena, mas, nesse caso, está intervindo no uso da plataforma. Então, eu só estou fazendo todos esses comentários do ponto aqui de observação do quanto que nós temos contradições e nós temos paradoxos quando o assunto é tecnologia. Professor Wagner Bandeira, eu acho que o senhor não é contra o uso da tecnologia. O senhor fez uma avaliação, uma análise muito profunda sobre a falta de... A gente não está querendo um controle, mas um autocontrole. Não é que o Estado controle o sistema das ferramentas digitais, mas que haja necessidade de um autocontrole, não é isso? Mais do que tudo, esse é o termo, Nonato. Autocontrole por parte dos usuários. Autocontrole por parte da população, da sociedade. Infelizmente, como esse autocontrole tem a ver com o nível de escolarização, nível educacional, essa ação do governo da Flórida é para tentar impor condições mínimas que assegurem a saúde coletiva de uma população. É uma decisão ousada, é uma decisão que deve ter suas razões, muito bem pensada. Como disse o Igreja, trata-se de uma decisão um tanto quanto contraditória, já que a ideologia do governador e de seu partido é garantir as liberdades individuais, porém, liberdades individuais não podem contrapor saúde coletiva e o interesse coletivo. Então, é o governador, com dados e informações na sua mesa, gerenciando o controle de uma população que não tem autocontrole os pais sobre as suas crianças, com respeito ao exagero no uso das tecnologias da comunicação, dessas redes sociais, que trazem malefícios. Só para pontuar e terminar, que aí eu devolvo a palavra para ti, Nonato. A água faz parte da nossa vida, porém, sente-se numa mesa e tome 20 litros d'água, que você morrerá afogado, sentado em uma cadeira, de frente de uma mesa. Tudo na vida tem que ter limites, e há falta de autogerenciamento, autogestão, autocontrole desses usuários dessas redes sociais, que são usuários que fazem o jogo do grande capital. Não nos esqueçamos que bilhões de dólares são movimentados nessas redes sociais, viu? Uhum. Ok. Igreja, só para finalizar, a gente está chegando ao final. Infelizmente perdemos um espaço bom para você participar mais por conta de problemas da tecnologia. Mas qual é a saída? O que é que você vê no futuro em termos de legislação, em termos de regras, em termos de acompanhamento das ferramentas digitais? Olha, eu acho que o futuro passa por esse debate, eu acho que passa por esse ganho de consciência individual. É importante que as famílias se conscientizem disso, conversem sobre isso. Volto a dizer, as ferramentas elas não são inócuas, elas não são neutras. Nós temos algoritmos poderosíssimos, capazes de entender a cada interação o que nos interessa. Então é aquela história, se a pessoa está vendo a timeline com o dedo e ela vê uma imagem de um carro, a partir dali o conteúdo já é programado em tempo real, ou seja, a pessoa vai ver mais conteúdo sobre carros. Então a pessoa entra naquilo que se chama de rabbit hole, né? Ou seja, o buraco do coelho. A pessoa entra e não sai mais. Quando a pessoa se dá conta, ela passou 3, 4, 5 horas dentro de uma rede social e o comportamento dela é moldado por isso, né? Então, eu acho que entender esse efeito, entender que o dia passa, as horas se vão, e na verdade isso acaba moldando a forma como nós vemos o mundo e também nos desconecta do mundo, é uma coisa imprescindível. Então, acho que essa discussão vai avançar e ela precisa avançar nesse aspecto de que as empresas de tecnologia, até o momento, têm sido extremamente confortáveis para elas. Porque, afinal de contas, elas ficam em cima do muro, dizendo que não tem nada a ver com essa história toda, quando no final o efeito prático é exatamente ao contrário.
Bom, o debate aqui já exatamente propicia isso que você falou, a oportuna chance de chegar a uma conscientização. Esperamos que as pessoas tomem o espaço, tornem esse espaço oportuno para avaliação. A tua igreja, muito obrigado. Wagner Bandeira Andreola, muito obrigado pela sua participação, pela participação de vocês muito esclarecedoras. E eu estou me lembrando aqui da história dos Jetsons, que eu era pequeno há muitos séculos atrás. Parece uma outra vida. Eu faço parte desse século também, Nonato, assim como você. Assisti muito os Jetsons. A tecnologia... Eu posso fazer um último comentário? Pode sim, pode. Essa posição do igreja, ela é muito esclarecedora, ela é excepcionalmente consciente. Uhum. Veja, há uma regra de ouro do capitalismo. Time is money. Time is money. Isso, então o tempo em que o usuário passa conectado numa rede social, sendo preso e tendo comportamento reforçado por outros estímulos, é o segredo do êxito e dessa isca sem controle das redes sociais. É o aspecto pernicioso desse mundo virtual. Ok, obrigado. E eu estava avaliando aqui, me lembrando dos Jetsons, lembrando que a tecnologia ainda não evoluiu ao ponto da gente encontrar os carros voadores, já estão sendo fabricados, já existem os carros lançados. Os dispositivos ainda não transmitem aromas de comidas pela televisão, como fazia também na época, mas já existem formas também de rastrear lugares para onde desejamos ir. Já é possível mapear o nosso trânsito pelas cidades. Isso é muito útil, é muito bom. Quando passa a utilização da rede para um descompromisso com o ideal, o útil, o agradável, e passamos a frequentar somente do umbigo para baixo, e não as coisas que vêm do coração para o cérebro, aí a gente fica realmente ponderando. É útil a internet? Claro, muito, é uma grande descoberta, sim, mas infelizmente o bicho-homem das cavernas ainda está puxando os cabelos desgrenhados das mulheres para fora, para o feminicídio, e não sabem utilizar as grandes descobertas da humanidade. Grande abraço, muito obrigado pela presença de vocês. Um abraço, Nonato. Obrigado, hein? 10h33 agora. Jangadeiro Band News FM. Para falar em pouco tempo, onde tem obra do novo Proinfra...